Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Nós chegamos agora à nossa 11ª videoaula. Nesta série de videoaulas nós estamos falando a respeito do roteiro e dos anexos, que são os nossos formulários de gestão e fiscalização de contratos estabelecidos aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Como eu tenho dito sempre nas nossas videoaulas, a intenção desses vídeos é ajudar os colegas, colaboradores aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas. Mas também para você que está vendo esse vídeo agora nesse momento, esses formulários, esse roteiro pode ser muito útil aí para o seu órgão, você pode adequá-los aí à realidade do seu órgão. Eu acho muito interessante que, se você não tem padronização, você possa partir de algum ponto, e esse ponto pode ser os formulários que nós já nos debruçamos, já trabalhamos e já chegamos a esse modelo. Eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo, onde você encontra esse roteiro e esses anexos no nosso site, no site da instituição aqui. Também, lá na aula número 9, eu acesso, né, passo a passo, onde você pode, de maneira mais fácil, encontrar aqui o roteiro e os anexos. Pois bem, na última videoaula eu passei com vocês o relatório da fiscalização técnica, né? E agora nós estamos no anexo 2, que é o nosso relatório circunstanciado da fiscalização administrativa. Sempre lembrando que esses relatórios são para serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Eu disse para vocês na última videoaula que eu iria utilizar a mesma empresa para fazer a fiscalização aqui no relatório da fiscalização administrativa, a mesma que eu utilizei lá na fiscalização técnica. Mas eu achei por bem alterar isso. Por quê? Porque a gente tem uma novidade aí, né, que é com relação à medida provisória 927, que postergou o pagamento do FGTS e, após 3 meses de postergação, vai parcelar, a empresa vai parcelar. Então eu quero discutir brevemente esse assunto aqui, e eu trouxe uma empresa aqui que já fez essa opção pela postergação do pagamento e posteriormente o parcelamento. Por isso nós vamos alterar aqui, vamos trabalhar com outra empresa, não vai mudar nada, nós vamos seguir no mesmo raciocínio. Pois bem, eu já preenchi aqui para a gente ganhar tempo, né, e o vídeo não ficar tão longo, eu já preenchi os dados da empresa. O número do processo, né, eu utilizei, fui na última minuta lá de alteração desse contrato, peguei o número do processo, já disse para vocês aqui, se você quiser digitar exatamente como está lá, cada um, né, cada órgão descreve às vezes o objeto de forma diferente, mas eu já coloquei aqui a vigia diurno, a empresa, essa empresa aqui, a CAP Incorporadora, o número do contrato é o 9 de 2017, o mês da competência nós vamos estar fazendo aqui do mês 4, que é o mês de abril de 2020, né, perdão, e o valor mensal contratual, R$ 7.153,60. Nós vamos agora então para o item 7, nós vamos verificar o SICAF desta empresa. Então eu já fiz a consulta aqui do SICAF, está tudo ok com as certidões dela. Ok. A validade, isso aqui eu tinha tirado lá na data anterior, lá no dia 26/5, então estava válido, né, a qualificação econômica financeira, enfim. Então o SICAF dela, ok. Foi consultado SICAF? Primeira pergunta, do item 7.1. Sim. Todas as certidões do SICAF estão válidas? Sim. Mas essa situação poderia ser diferente. Eu poderia ter consultado o SICAF, colocaria como consultei, e na próxima pergunta, se elas estão válidas, eu poderia marcar que não. O SICAF da empresa poderia não estar com todas as certidões válidas. E aí eu teria a próxima pergunta, pergunta 7.1.2. Caso a resposta do item anterior seja negativa, ou seja, as certidões não estão válidas, não estão todas válidas, indique quais estão vencidas. E aí nós vamos ter a relação de cada uma das certidões. E aí nós temos aqui duas colunas, né? A primeira que é a consulta ao SICAF e a segunda que é a consulta direta ao órgão arrecadador ou à empresa. Por que isso?
Porque às vezes, algumas certidões você consegue, né, estaduais, tem muitos estados que você consegue a certidão, ou às vezes não, e alguns municípios também que você não consegue no site da prefeitura e tal, você precisa que a empresa te mande, você só verifica a veracidade dessa certidão. Pois bem, então, começando aqui pela primeira, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Bom, ela poderia, né, na verdade isso aqui o próprio SICAF já atualiza hoje em dia, né? Mas por algum motivo ela poderia estar aqui talvez vencida, né? Ou vamos supor que ela estaria válida, que é a situação mais normal, porque se estivesse vencida, a consulta aqui também ao órgão provavelmente estaria vencida também. Então vamos simular que ela está válida. Ok. Então eu não preciso consultar no órgão. Eu já verifiquei no SICAF, essa certidão em questão, ela está válida. Certidão que comprova a regularidade estadual perante a fazenda estadual ou distrital. Bom, poderíamos então, estamos simulando aqui a situação, que algumas das certidões não estariam válidas. Nesse caso, vamos dizer que a certidão estadual não estaria válida. Bom, eu poderia, em alguns casos, consultar no próprio site do órgão arrecadador, lá do estado, da origem dessa empresa, ou então verificar junto à empresa, se não fosse possível, ela me forneceria a certidão e eu verificaria a veracidade dela. Poderia estar, por exemplo, ok, ela poderia estar vencida no SICAF, a empresa não atualizou ela e ela... mas na verdade a certidão está ok, ela está válida, né? Ela está negativa. Pois bem, nós temos a mesma situação com a regularidade municipal, né? Com a certidão do município. Ela pode, porventura, estar vencida no SICAF, quando você consultou lá, ela estava vencida. Ela estava vencida. Mas quando você verificou junto ao município ou a empresa te apresentou a certidão, você verificou a veracidade, ela estava válida, né? Lá ela estava como o prazo dela vencido lá no SICAF, mas foi a empresa que não atualizou, ok? E aí nós temos a certidão da regularidade do FGTS e a dos débitos trabalhistas. Muito bem, todas essas certidões federais, o próprio SICAF já faz essa conciliação. Então, normalmente, se ela estiver válida, ela estará válida. Se ela estiver vencida, é porque ela está vencida mesmo. Bom, percebam que o que foi pensado neste relatório é que você pode fazer a análise do SICAF e pode ser que no SICAF alguma certidão esteja como vencida, não foi atualizada, e você pode verificar junto ao órgão arrecadador ou junto à empresa para verificar se realmente ela está válida ou não, né? Se a certidão está negativa ou não. Bom, aí nós temos um recado aqui, né? As notas sempre em vermelho. Nós temos um recado aqui. Constatada alguma certidão vencida, deverá o gestor do contrato notificar o fornecedor para que proceda com a regularização no prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período. Não havendo a regularização, os órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal deverão ser comunicados, conforme determina o regulamento do SICAF, artigo 31. Está lá no regulamento do SICAF. Se a empresa não está com as certidões, não tem toda a regularidade, né, fiscal, você dá 5 dias para ela resolver o problema e depois dá mais, se ela pedir, você pode dar mais 5 dias, né, prorrogável por igual período. Se ela não resolver o problema, você notifica ao órgão arrecadador. Veja bem, certidão vencida não impede o prosseguimento da fiscalização, devendo apenas ser observadas ações que devem ser tomadas, já descritas acima, que é notificar a empresa para que ela faça essa regularização e prorrogar o prazo se ela pedir, e aí sim depois você notifica ao órgão para que ele tome as providências. O órgão pode inclusive pedir que esse valor seja retido, né, no pagamento de alguma das faturas. Bom, e aí por último, né, o recado. Estando válidas as certidões do SICAF, não há necessidade de consultar diretamente no site do órgão arrecadador ou da empresa, que é o caso dessa fiscalização que nós estamos fazendo. Nós consultamos o SICAF e todas as certidões estão válidas. Então aqui eu não precisava
marcar nada, ok? Era só marcar o item 7 e o item 7.1. O item 7.2 é só no caso de alguma certidão não estar indicada lá como negativa, né, ou como não atualizada lá no SICAF, ok? Item 8 do nosso relatório da fiscalização administrativa. Nós temos aqui a conferência mensal, devem ser cobrados do mês da competência do serviço. Aqui, um recado para os colegas dos outros órgãos, né? É possível que seja cobrado do outro mês. Exemplo, estamos fazendo a fiscalização de abril, né? Com a folha de pagamento de abril, que foi paga até o 5º dia útil de maio. Você poderia pedir apenas a folha, né? Os comprovantes de pagamento da folha de março. Mas aqui nós optamos sempre por fazer do mês mesmo da competência do serviço, ok? Então, onde nós vamos encontrar isso aqui? No contra-cheque, nós vamos verificar aqui, então, a remuneração dos trabalhadores desse contrato. Então, nós temos aqui, ó, salário, né, e demais adicionais, tá? Insalubridade, periculosidade, adicional noturno, hora extra trabalhada, adicional de hora extra no trabalho no feriado trabalhado, enfim. E aí nós temos 4 situações que podem acontecer. O empregado pode ter recebido integralmente, ok? Ele pode ter recebido parcialmente, a empresa pagou uma parte, não pagou tudo. Ele pode não ter recebido nada ou pode não se aplicar. Por exemplo, nem todos têm insalubridade, periculosidade, adicional noturno, então esse item não se aplica. Vamos então lá para a folha de pagamento. Vamos lá. Eu ocultei aqui o nome dos trabalhadores para preservá-los, né? Então aqui nós temos os trabalhadores. Eu ocultei o nome, eu já conferi, né? Por óbvio. E eu tenho aqui o salário bruto dele. Onde eu posso conferir, onde eu deveria conferir este valor? Na CCT. Então eu estou aqui com a CCT, né? Eu estou aqui com a CCT, né? Da categoria, vigia, salário R$ 1.398,79. Então, ok, está certo. Folha de pagamento, R$ 1.398,79. São 2 trabalhadores nesse contrato. Os 2 estão com o salário ok. Salário bruto, então, receberam. Todos receberam. Tudo bem? Insalubridade não se aplica esse caso. Periculosidade não se aplica. Adicional noturno não se aplica. Hora extra trabalhada também não se aplica. Adicional de hora extra no feriado trabalhado também, nesse caso, não. Descanso remunerado semanal, não. Intervalo para o repouso ou alimentação intrajornada, sim. Veremos aqui na folha de pagamento. Intrajornada, está aqui, ó. Intrajornada, ok. Não vou me deter aqui e fazer esse cálculo, porque senão vai ficar muito grande o nosso vídeo. Mas ok, recebeu então o valor da intrajornada. Outra hora a gente faz um vídeo explicando cada um desses valores aqui. Muito bem, então recebeu a intrajornada. E ainda tem um campo aqui, se você quiser, se ainda há algum outro valor que compõe a remuneração para você adicionar aqui. Detalhe, né? O intervalo, o valor pago aí na intrajornada, ele não é mais remuneratório. Eu falei remuneração, mas aqui nem todos os itens são remuneratórios. Agora, esse item é indenizatório após a reforma trabalhista. Bom, conferi, ele recebeu, pelo menos na folha, né, de pagamento está dito que ele recebeu. Então, nós vamos agora conferir se ele recebeu de fato, se existem os comprovantes de pagamento destes valores. Então vamos ver, comprovante de transferência, está aqui, eu ocultei o nome, R$ 1.376,04 líquido. Vamos lá para a folha de pagamento, R$ 1.376,04 líquido, descontou dele o INSS, R$ 110,22, marquem esse valor, quando chegar na GFIP a gente vai falar dele, ok, grave aí, e o valor do desconto do Vale Refeição, R$ 62,40. Bom, vamos lá. Na CCT, o valor do Vale Refeição, né, do Vale Alimentação,
desse trabalhador, ele é de, vamos conferir aqui, ele é de R$ 21,63. Bom, vamos fazer o cálculo rapidinho aqui. Nós vamos chegar depois lá no Vale Alimentação. Você vai ver, um recebeu R$ 332,80, outro 312. Muito provavelmente, eu fiz aqui a divisão dos dias, muito provavelmente é porque um trabalhou 15 dias, né? E o outro 14 dias e alguma coisa. Um trabalhador numa jornada 12 por 36, em média, se a gente calcular todos os dias úteis, descontando a média dos feriados de um ano, ele trabalharia 15 dias,22. Essa é a média, né? Eu encontrei que um recebeu R$ 332,80, outro 312, o que corresponde um a 15 dias. 15 dias, um pouquinho mais de 15 dias, e o outro a pouquinho mais de 14 dias. Cada um teve um desconto de R$ 62,40 na folha de pagamento. Está aqui, ó, R$ 62,40, os dois tiveram o mesmo desconto, mesmo recebendo um valor um pouquinho mais, que representa um dia a mais aí de vale-refeição. Não sei porquê, pode ser um ajuste, a gente não está pegando todos os meses, né? Eu não sou o gestor desse contrato, mas um recebeu um pouquinho a mais, mas teve o mesmo desconto. Então vamos voltar lá para o nosso relatório, e aí nós estamos respondendo essa pergunta aqui, né? O recibo de transferência bancária do pagamento mensal confere com os valores do contra-cheque? Sim. Sim, por quê? Porque, olha só, R$ 1.376,04 é o valor de cada um dos trabalhadores deveria receber, R$ 1.376,04, que ele deveria receber de depósito, né, de pagamento. Então ele recebeu aqui, eu ocultei novamente o nome do trabalhador, R$ 1.376,04. Temos aqui os dois recibos dos dois trabalhadores. Então nós podemos responder que confere, sim. Bom, aí nós temos uma nota aqui, né? Os valores dos itens acima devem ser conferidos no contra-cheque e devem estar de acordo com a planilha de custos, com a CCT, a ACT ou DCT, que são a convenção, o acordo e o dissídio coletivo de trabalho. Bom, de acordo com a planilha de custo, né? Nós não verificamos aqui, mas é sempre bom dar uma olhada lá se a empresa, né, não está cobrando mais. Isso já é feito aqui no nosso caso pelo setor de contratos, né? Toda vez que é feita as prorrogações, repactuações, mas é sempre bom o gestor do contrato que responde pelo contrato analisar se não está sendo pago um valor a maior do que a empresa está pagando os seus trabalhadores. Bom, ainda dentro do item 8, nós temos o item 8.1, que diz o seguinte: relacionar os empregados que porventura tenham deixado de receber algum valor devido, notificar a empresa e conceder o prazo estabelecido na CCT, ACT ou DCT, entre outras previsões legais. Não sendo pago dentro do prazo, aplicar as penalidades previstas nos referidos normativos legais a favor do empregado prejudicado e as sanções cabíveis indicadas no termo de referência. Por que tem esse detalhe a favor do empregado prejudicado? Porque não basta apenas sancionar a empresa. Deve-se verificar se o trabalhador sancionado, se lá no acordo coletivo, se nos normativos legais, na CLT, ele sendo prejudicado com atraso do salário, de algum benefício, se existe alguma multa que a empresa deva pagar a esse trabalhador. Então, se verifica, se cobra que a empresa pague isso ao trabalhador e, ao mesmo tempo, concomitantemente, aplica as sanções cabíveis indicadas lá no termo de referência. Aqui tem um espaço para fazer essas anotações. Bom, vamos ao item 9. O item 9 é a conferência dos valores pagos direto a trabalhadores mensal. Conferência mensal deve ser cobrados do mês da competência do serviço. De novo, aqui no caso do Instituto Federal do Sudeste de Minas, a gente sempre cobra do mês da competência mesmo. Mas ele pode ser cobrado do mês anterior à competência. Tá? Vale transporte não tem, nesse caso, esses trabalhadores não têm vale transporte, então não se aplica. O vale refeição, né, o vale alimentação, vamos lá. Então nós já até olhamos aqui, né? Olha só, o vale refeição, está aqui um dos trabalhadores, eu ocultei o nome, R$ 312.
ela mandou o relatório lá, né, da empresa que ela faz, que ela utiliza para fazer o pagamento do Vale Alimentação. Aqui o outro, R$ 332,80. É o que eu falei para vocês antes. A empresa pagou um pouco mais, parece que ele teve um dia a mais de trabalho, embora o desconto tenha sido sobre R$ 312. A CCT permite 20% de desconto, nós já verificamos, o desconto está correto e ela pagou os dois trabalhadores. Um 14 dias, vírgula alguma coisa, e outro pouco mais de 15 dias. Bom, isso obviamente deveria ser verificado. O fiscal do contrato, o fiscal técnico já apresentou o ponto. Nesse momento não vou fazer isso aqui, mas ele já apresentou o ponto. O fiscal administrativo pode verificar se os dias correspondem a realmente os dias trabalhados para fazer essa conferência do Vale Refeição. Então, ok, vamos colocar como ok. Não tem os outros, tá? O seguro de vida também não trouxe aqui. Está aqui a relação dos trabalhadores segurados. Para o vídeo não ficar tão grande, eu também não trouxe aqui, mas existe a relação dos trabalhadores segurados e o comprovante da empresa também comprovando que pagou a pólice naquele mês. Então, o seguro de vida, o restante não tem nessa contratação. Existe comprovante dos pagamentos desses benefícios? Existe, eu já mostrei para vocês do Vale Refeição e também do seguro de vida, também temos esses comprovantes. Bom, os valores dos itens acima devem ser conferidos, a mesma situação da outra, do item 8, né? Se não for pago algum desses benefícios, registra aqui para qual trabalhador não foi pago, o que não foi pago, verifica se existe alguma penalidade a favor do trabalhador e se existe alguma penalidade que seja aplicável aí a essa empresa, indicadas lá no termo de referência. Existe o campo aqui, todo esse campo, né? Esse quadro todo, para que você possa fazer essas observações. Onde você, né, que no item 9 são, então, benefícios. Muito bem, nós chegamos então aqui ao item 10, que é a conferência do pagamento dos encargos previdenciários e FGTS. Essa conferência, sim, ela é feita do mês anterior da competência. Nós estamos fazendo aqui, simulando aqui, né, a fiscalização do mês de abril, então nós teremos os documentos aqui para conferir do mês de março, não tem como fazer diferente. Algumas dessas obrigações são pagas apenas no dia 20 do mês posterior. Bom, então nós vamos conferir lá na GFIP e é aqui que eu falei para vocês que eu optei por essa outra empresa para demonstrar para vocês uma situação que é agora momentânea, devido à medida provisória 927, que postergou o pagamento do FGTS e posteriormente a empresa vai parcelar este pagamento. Então eu quero mostrar esse caso específico, eu acho que vai ficar aqui bacana até como uma dica aqui para quem está passando por isso aí no seu órgão. Bom, então nós vamos agora lá na GFIP, né, fazer essa conferência desses documentos. Primeira pergunta, a prestadora do serviço é a empresa contratada? Vamos conferir lá na GFIP. Está aqui, CAP Incorporadora de Serviços. Inclusive tem também o CNPJ dela, se você quiser conferir aqui, ó. Você poderia conferir, inclusive, o CNPJ dela aqui. Bom, então primeira resposta nós já temos. O tomador de serviço é o campus, né? Nosso caso é o campus, porque nós somos o Instituto Federal. Então, está aqui, Instituto Federal de Educação de Minas Gerais, Tecnologia, tem o nosso CNPJ aqui também, ó, do Instituto Federal. Ok, tem o CNPJ aqui. Muito bem, então, confere também, o tomador de serviço somos nós. A competência está correta? Está aqui a competência, mês 3, né? Nós estamos fazendo a fiscalização do mês 4. Nesse caso, é possível só conferir a documentação do mês 3. Então, está correta. Consta o nome de todos os funcionários? Nesse caso, o contrato só tem 2 funcionários, mas pode ser um contrato com diversos, né? Ocultei o nome deles novamente. Consta o nome dos 2 trabalhadores aqui, então, ok. As remunerações estão corretas? Estão, R$ 1.398,79. Nós já olhamos lá atrás, né? R$ 1.398,79 é o valor, realmente está correto. Então, ok. O valor do FGTS e
O valor do FGTS e INSS por funcionário, confere aqui que começa a complicar um pouquinho. Então vamos lá. Nós temos aqui a coluna do INSS. Existe um site, depois eu até deixo aqui no link, eu vou deixar para vocês no link, o site onde você confere a alíquota, porque a alíquota agora ela é dependendo da remuneração, né? Então tem um site onde você confere a alíquota, você digita a remuneração do trabalhador e ele vai te dar a alíquota. Nesse caso eu já fiz a conferência, para essa remuneração o valor, o percentual é de 7,9%. Então está aqui 7,9%, se você fizer o cálculo, bate R$ 110,21. Então o INSS confere. Só que a pergunta é se o FGTS e o INSS confere, né? Vamos lá, então. FGTS, aqui que está o que agora é diferente. Não vem mais calculado o FGTS. Aqui deveria ser o cálculo de 8% sobre a remuneração. Mas a medida provisória 927 de 2020 postergou esse pagamento. Então, o que era devido em abril, maio e junho não será pago. Será postergado esses pagamentos em 6 parcelas posteriormente. Então, esse valor vem zerado. Ok? Então, aqui no caso, nós poderíamos colocar não, né, porque só confere INSS, e aqui embaixo, no campo disponível para explicação, colocaria que o FGTS está zerado devido à medida provisória 927 de 2020. Eu vou explicar mais sobre isso para vocês. Bom, a próxima pergunta é: o valor do FGTS e do INSS confere com os totais da GFIP? Novamente, ou do INSS deve conferir, ou do FGTS vai estar zerado. Vamos lá para a GFIP, então, para nós conferirmos. Olha só, nós temos aqui esse valor, R$ 984,14. Esse é, então, aqui o total que a empresa deve recolher para esse contrato, para esses 2 trabalhadores desse contrato. Muito bem. Nós temos aqui um valor de R$ 220,42, está aqui. Esse valor é aquele valor que a gente conferiu lá em cima, é referente ao valor pago, né, pelo trabalhador, que é um percentual para essa remuneração de 7,9%. Se nós voltarmos aqui em cima, nós vamos conferir. Cada um deles vai contribuir com R$ 110,21. Ok? Então aqui nós temos o total dos 2 trabalhadores, R$ 220,42. Muito bem. Então, R$ 984,14, que é o total que ela vai recolher entre o tributo e os encargos, entre o INSS e os encargos do empregador, juntamente com o percentual aqui da contribuição do trabalhador, que é esses 220. Então, o que nós vamos fazer? Vamos descontar R$ 984,14 menos os 220,42, nós teremos um líquido aqui de R$ 763,72. Bom, e aí nós vamos fazer o cálculo. Bate com o total de INSS, encargos. O que é encargos, né? Os encargos trabalhistas. Nós vamos lá para a planilha de custo. Eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui, no módulo 4.1, o sistema S, né? SESI, o SESC, SENAI, o SENAC, nós temos o INCRA, nós temos o salário e educação, nós temos o seguro acidente de trabalho, vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso, e nós temos o SEBRAE. Se nós somarmos todos esses índices aqui, são 6 índices, nós vamos ter um total de 7,30%. Dentro do módulo 4.1, além desses índices, nós temos o quê? 20% de INSS e 8% de FGTS. Isso está lá na planilha de custo. Muito bem. Voltamos então para a GFIP. Muito bem, o FGTS que eu falei para vocês, dentro aí das possibilidades da medida provisória 927, a empresa esse caso, não recolheu. Então os 8% está lá na planilha, mas ela não recolheu nesse devido mês. Então o que ela tem que recolher? 20% de
INSS mais 7,30 dos encargos, que dão um total de 27,30. Está aqui, 27,30. Muito bem. A remuneração dos dois trabalhadores é esse total, eu já conferi, R$ 2.797,58. Vezes 27,30%, nós temos um total de R$ 763,72. Se você somar, né, vamos inverter aqui, né, diminuir um do outro, você vai ver que o valor bate, né? Está aqui, ó, 984,14 é o total, desconta o que é a parte do trabalhador, que é R$ 220,42, nós teremos R$ 763,72, que é exatamente o valor que a empresa deve recolher, considerando INSS 20% e 7,30 dos encargos trabalhistas. Ok? Então, essa é a parte um pouquinho mais complicada, né, da conferência. Nós estamos conferindo com vocês aqui. Este campo aqui, ó, estes campos aqui, se tiver alguma coisa aqui, você não precisa conferir, porque nesses campos vão ter valores a compensar pela empresa. Um exemplo, quando uma trabalhadora se afasta por licença maternidade, a empresa ela continua pagando o salário para aquela trabalhadora, mas ela compensa aqui na sua GFIP. Então poderia haver um desconto aqui se ela tivesse alguém afastado, enfim. Então esses valores não interessam, interessa o total aqui nesse caso para a gente, tá? Para não complicar muito, acho que se a gente conferir esse ponto, eu sei que tem muita gente que não confere, se a gente conferir o básico que eu estou passando para vocês aqui na GFIP, a gente está fazendo uma excelente fiscalização administrativa. Bom, aí nós temos um outro campo também, que é a retenção da Lei 9.711/98. Esse valor é retido pelo órgão, né, pagador. Ele retém um valor lá sobre a nota fiscal, ok? Que é um valor lá de 11%. Ele retém esse valor de toda a nota fiscal que ele paga. E a empresa, em contrapartida, ela compensa. Então, quando ela vai pagar o seu INSS, ela compensa. Então, tá aqui. Mas também pra gente não importa, tá? Não importa, porque isso já o financeiro faz, ele recolhe os 11% da forma correta, então não tem, isso aqui a gente não precisa se preocupar com esse campo. O que nós precisamos nos preocupar é isso, conferir esse valor total e esse valor que vai bater com o valor que eu mostrei para vocês aqui em cima, que é o valor dos trabalhadores que eles recolhem pro INSS. Conferindo isso, a gente já faz uma excelente fiscalização administrativa. Então vamos voltar lá para o nosso relatório. Valor do FGTS e do INSS confere com os totais da GFIP? Não confere. Não confere por quê? Porque nós não temos, nesse caso, o FGTS declarado na GFIP. Aí você vai de novo, né, na mesma anotação, você vai colocar aqui que os valores do FGTS não conferem, por isso esses dois campos estão com negativa, esse e esse. O valor por funcionário e o valor total do FGTS não vai bater, só vai bater o do INSS. Existem dois campos aqui em aberto, se você quiser colocar mais alguma coisa, mais algum item que você queira conferir da GFIP, pode colocar aqui. Item 10.2, ainda conferindo a nossa GFIP. O valor total do FGTS da GFIP confere com a guia de recolhimento da GRF? Não vai bater também, não vai ter nem guia de recolhimento da GRF nesse caso. Por quê? Porque não tem recolhimento de FGTS nesse mês, porque ele aderiu à medida provisória 927, eu vou mostrar mais na frente. O valor do INSS da GFIP confere com a guia de recolhimento da GPS? Aí nós temos como conferir sim. Então vamos lá. Então nós vamos ter aqui um total. Olha só, nós vamos ter um total que a empresa vai recolher de todos os trabalhadores, ok? Aí já não é mais só daquele contrato específico nosso. É uma guia que ela vai recolher o valor total de INSS e de encargos trabalhistas. O fundo de garantia não vai constar aqui, né? Então ela vai recolher esse valor aqui, R$ 58.423,63, é o total. Ela teve os seus abatimentos. O que eu disse para vocês, esse é aquele campo que a gente não precisa se preocupar.
Então a gente vai fazer essa conferência aqui, R$ 58.423,66, menos 43.291 que ela já abateu, né, dos abatimentos dela. Então ela teria que, a guia dela, o líquido dela, é R$ 15.132,47. Esse valor da GPS é o valor que nós vamos conferir. Então, aqui. Vamos lá. A guia de recolhimento está aqui do INSS, né, a GPS. A competência nós já conferimos, é a mesma, né, para não ter problema. R$ 15.132,47. Esse é o valor líquido que ela vai recolher. Muito bem. Está aqui, e está aqui, então, a guia de recolhimento com o comprovante aqui do pagamento. Mês de competência, veja que o valor aqui está um pouquinho diferente, está R$ 15.182,40. Por quê? Porque ela pagou aqui alguma multa, juro aqui, R$ 49,00 nos quebrados. Então, se você descontar esse valor, os R$ 49,00 do total, nós vamos ter os R$ 15.132,47 encontrados aqui na guia da GPS. Então vamos lá, vamos voltar. O valor total do INSS da GFIP confere com a guia de recolhimento da FGTS? Confere. O valor de recibo de pagamento de ambas as guias confere? Nesse caso, também não, porque não existe ambas as guias, só existe a guia do INSS e essa sim confere, a outra não. Então essas observações, nesse caso, vão aqui nesse campo. E por último, então, o número, para nós terminarmos aqui a parte da GFIP, o número do arquivo da GFIP confere com o NRA do protocolo de envio da conectividade social? Vamos voltar lá na GFIP. Então nós temos um número aqui. Vamos lá. Tem aqui, ó, o número, tá? E nós temos a transmissão. Então vamos lá, 0322 PO 099 Y10000-3. Vamos lá? Conectividade social está aqui. Todo mês vai gerar uma chave nova, né? E esse é a comprovação que ela transmitiu, que o arquivo que ela te encaminhou é exatamente o arquivo que ela transmitiu para a Caixa Econômica Federal. Muito bem? Então vamos voltar lá. Confere. Agora eu quero, para encerrar essa etapa aqui da GFIP, mostrar uma situação para vocês aqui. Lembra que eu falei que essa empresa ela optou por postergar o pagamento de acordo com a medida provisória 927? Pois bem, tá aqui, ó, ela fez uma confissão de dívida junto à Caixa Econômica Federal. Tá aqui também o arquivo, tá? Confere com o número do arquivo que nós acabamos de conferir, ok? Então é isso. Ela fez essa confissão de dívida, por isso que ela não está pagando nesse momento. Tá? Bom, detalhe. O que vamos fazer, né? Vamos glosar da empresa? E aí cada unidade, né? Cada órgão vai tomar sua decisão. Meu ponto de vista, é um trabalho muito grande a gente glosar agora por um período passageiro, um período de 3 meses apenas, né? A gente tem a garantia lá de 5% do contrato, a gente tem os valores retidos lá na conta vinculada para rescisão, 13º, férias. Então acho que a gente tem várias garantias para que a gente faça um trabalho enorme da administração para poder conferir que ela não pagou agora, glosar e depois começar a retornar esse valor par e passo, né, conforme ela for pagando depois de julho, quando ela volta a pagar de forma parcelada. Quem trabalha com o pagamento pelo fato gerador, talvez já está nesse fluxo, talvez até seja mais fácil. Mas para quem trabalha com conta vinculada, eu acho que é um trabalho muito grande, e se o gestor verifica que esse contrato não existe um risco, eu não vejo problema nenhum de continuar pagando integral agora e depois só conferir realmente, né, se ele vai honrar, né? Porque se ele não honrar também com o pagamento, a certidão dele vai ficar como positiva. Então acho que a gente corre um risco muito pequeno e é um trabalho enorme para que se faça isso, essa conferência depois, quando ela começar a pagar de forma parcelada.
Seguindo aqui, o vídeo vai ficar grande, mas nesse caso a gente precisa. Essa é a fiscalização mais complexa que a gente tem, né, na gestão e fiscalização de contratos. Item 10.4, conferência do pagamento dos encargos previdenciários e FGTS por amostragem. Bom, a Instrução Normativa 5 de 2017, ela fala que ao final de 12 meses a administração deve conferir os extratos, né, se o trabalhador está de fato recebendo. Então fica aqui. Foi solicitado esse mês aos empregados terceirizados extratos da conta do FGTS? Sim ou não? Você pode colocar sim. Bom, se não, então, se a resposta anterior for negativa, quando foi solicitado a última vez? E aí tem um recado aqui embaixo. Deve ser solicitado regularmente aos funcionários terceirizados que verifiquem se as contribuições previdenciárias do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes. E por amostragem, deve-se pedir o extrato, devendo ao final de um ano ter verificado todos os funcionários. Ok? Bom, aqui nós deixamos um recado que vale aqui para nós, né, para o nosso órgão. O extrato do FGTS e INSS individuais, dos terceirizados que fazem parte do contrato, devem ser anexados a este relatório. Em contratos menores, os extratos de todos os terceirizados devem ser conferidos e anexados mensalmente. Contratos pequenos, como eu estou falando aqui, de um contrato de 12 pessoas é possível. Em contratos maiores, ao final de 12 meses, como determina a Instrução Normativa 5 de 2017. Ao final de 12 meses, então, devem ser conferidos e anexados os extratos de todos os terceirizados. Item 11, aí nós vamos para a conferência dos valores pagos também direto aos trabalhadores, férias e 13º. Essa conferência é anual, né? Então vamos lá, nós temos o item 13º, ele é pago normalmente em 2 parcelas, em novembro e dezembro. Então você tem como colocar aqui pago integralmente ou pago parcialmente, né, se for o caso. Se ele pagou, por exemplo, uma parcela, chegou em novembro, pagou uma parcela, você coloca aqui pago parcialmente. Ou não pago ou não se aplica. Porque na maioria dos meses não se aplica. Então agora nós estamos fazendo a conferência do mês de abril. Então, por óbvio, esse item não se aplica nesse mês. Férias e 1/3, o direito é adquirido a cada 12 meses. E aí sim, aí pode ser a qualquer tempo que se complete 12 meses, né? Não é como o 13º, que é só lá em dezembro, né? Pago em 2 parcelas normalmente. Então nós temos aqui, pago integralmente, né? Se algum trabalhador adquiriu o direito de férias nesse mês e está gozando, na verdade, o direito de férias, ou pago parcialmente, se a empresa não pagou integralmente, deveria pagar, não pagou. Bom, e também, se não foi pago, né, se tem algum trabalhador que adquiriu, mas a empresa não pagou, ele está gozando férias, adquiriu o direito, já vai completar o segundo período aquisitivo e a empresa não pagou. Ou então não se aplica, que também pode, na maioria dos meses, não se aplica. Tudo bem? Bom, aqui do lado você vai ter essa descrição, né? Nós estamos conferindo 13º e férias. Aqui, né? Do ladinho aqui. Bom, algum funcionário adquiriu o direito de férias neste mês? Sim ou não? Vamos colocar que sim. Se a resposta anterior for positiva, relacione quais foram e o período de aquisição e gozo das férias. Bom, se algum adquiriu as férias nesse mês, você coloca o nome aqui, João, né? O João adquiriu. Quando que ele adquiriu? Qual que é o período aquisitivo? Nós estamos conferindo o mês de abril. Então o período aquisitivo dele, vamos colocar aqui. O período aquisitivo dele seria aqui. De 1/3 de 2019 a 1/3 de 2020. Bom, quando que ele adquiriu? Ele adquiriu nesse período. Mas quando que ele está gozando? Vamos colocar aqui de 1º/4 de 2020 a 30/4. Um exemplo, né? Tudo aqui nós estamos supondo para poder ajudar vocês. Tem um probleminha aqui, mas é 30/4 de 2020. Isso aí. Tudo bem? Alguma observação, se tiver alguma observação, alguém que adquiriu, não foi dado ainda as férias para ele, ou ele foi colocado em férias, mas não recebeu os valores, né, das férias, já foi liberada a conta vinculada, a empresa não pagou, você pode fazer essas observações aqui. Por fim, a conclusão.
E aí nós temos duas situações, né? Isso valendo aqui para o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Nós temos a situação em que esse relatório poderá ser feito pelo gestor, né? Ele assume a função do fiscal administrativo, ou então nós temos a situação que pode ser feito pelo fiscal administrativo do contrato. E aí ele encaminha para o gestor. Então veja bem, nessa situação, na função do gestor deste contrato, considerando os aspectos que é possível a administração empreender a fiscalização administrativa, conclui pela regularidade da atuação da empresa no que toca ao cumprimento de suas obrigações com relação ao objeto do contrato de acordo com o termo de referência, edital e seus anexos. O que eu faço na forma da Lei 866, da Instrução Normativa 5 de 2017, e declaro que emitirei o TCERT, o termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo, que é o nosso próximo anexo, que nós vamos gravar aqui o vídeo, a fim de que a empresa emita a nota fiscal, ou seja, só depois do termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo é que a empresa vai poder emitir a nota fiscal. Então, se for o gestor que é responsável pela fiscalização administrativa, ele marca essa. Se for o fiscal administrativo, ele marca essa. Tá? Que é a situação em que existe gestor e fiscal administrativo. O nome do servidor, o município e a unidade da federação, a portaria, né? Daqui, se for o gestor ou fiscal do contrato, ele vai colocar a sua portaria, quem quer que ele seja, e vai a data da emissão da portaria, o campus, a unidade em que ele está emitindo esse relatório, e a data que ele está emitindo o relatório. E aí, todos os nossos relatórios ele tem um recibo, né? Então, ó, recibo por parte do gestor do contrato. Perceba que esse recibo só vai existir se existir fiscal administrativo. Porque se o próprio gestor fazer a fiscalização administrativa, não faz sentido ele fazer o recibo para ele mesmo. Então, esse último quadro só será preenchido quando for o fiscal administrativo que emitir o relatório e encaminhar para o gestor do contrato. No caso, se for o fiscal administrativo, então aqui virão os dados do gestor do contrato, município, unidade federativa, data, e aí o gestor vai assinar esse relatório e o fiscal administrativo vai imprimir. Então, ele em duas vias, vai pegar a assinatura do gestor do contrato e vai arquivar com ele uma via. Muito bem? Se for o fiscal administrativo, ele não tem essa necessidade de fazer uma segunda via nem de ter esse recebido do gestor do contrato, porque ele mesmo é fiscal administrativo e gestor do contrato. Pessoal, é isso. Esse vídeo ficou extenso, não tinha como não ser, eu tentei aqui abreviar algumas coisas, né? Mas é isso, esse é o nosso relatório circunstanciado da fiscalização administrativa. Eu espero que esteja sendo útil. No próximo vídeo eu vou gravar o TCERD, né, que é um relatório bem mais simples, e aí vai ser um vídeo bem mais curto. Mas eu agradeço você que tem acompanhado aqui os nossos vídeos. Nós já estamos aqui na 11ª aula. E se você tiver interesse de adaptar esse relatório aí para o seu órgão, você pode me acionar lá no canal, aqui no canal, né? Você pode me acionar aqui no canal, que eu posso disponibilizar, inclusive até, dentro da medida do possível, te ajudar a formatar aí o melhor relatório para a sua realidade no seu órgão. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos com Deus.